Desde os tempos antigos, as profecias de Jesus Cristo sobre a chegada de um ser maligno, conhecido como o Anticristo, têm gerado inquietação entre os fiéis em diversas partes do mundo. Imagine, no entanto, a possibilidade de o Anticristo já se encontrar entre nós, confinado em um local específico, a Caaba, no coração de Meca. Essa afirmação pode soar tão surpreendente quanto improvável, mas segundo algumas interpretações da Bíblia, a verdade por trás desses mistérios é inflexível. Prepare-se para descobrir uma verdade que poderá alterar completamente sua percepção. Quem ou o que realmente reside dentro da Caaba? Diariamente, fiéis muçulmanos de todo o planeta direcionam suas preces para Meca, um ato de fé que se repete 5 vezes ao dia. Meca, berço do profeta Maomé, é mais do que um local sagrado para o Islã. É um centro de espiritualidade. Todavia, é em direção à Caaba que os peregrinos olham quando buscam comunhão espiritual. Não apenas para Meca, mas para esse objeto de veneração enigmático e antigo. A Caaba, localizada no epicentro de Meca, transcende a definição de uma simples estrutura arquitetônica. É uma mesquita carregada de profundo simbolismo espiritual. Vou lhe revelar um aspecto pouco conhecido deste santuário. No seu interior, há um elemento misterioso conhecido como a Pedra Negra. Esta relíquia tem sido objeto de fascínio e especulação ao longo de milênios, com inúmeras teorias tentando explicar sua origem e propósito. A verdade sobre a Pedra Negra é envolta em mistério, guardada dentro das paredes veneradas da Caaba, conhecida apenas por um seleto grupo de indivíduos. Entre esses está Jesus, um mestre em desvendar enigmas divinos e proféticos. Ele, de acordo com as Escrituras Sagradas, possui o discernimento para compreender os segredos mais profundos. Na narrativa bíblica, Jesus alerta sobre a besta do Apocalipse, um tema que ressoa com aqueles familiarizados com figuras bíblicas como Baal, Belzebu e o Anticristo, todos representando forças de malevolência e corrupção espiritual. O livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação, é uma parte do Novo Testamento que está cheia de imagens simbólicas e visões proféticas. No capítulo 13, versículo 14, há uma referência a uma imagem que induz ao erro aqueles que habitam na terra, levando-os a adorar uma figura descrita como a besta, que aparentemente ressuscita de uma ferida mortal. A narrativa se expande com simbolismos e metáforas, como a menção de uma espada no capítulo 19, versículos 15 e 16, que é frequentemente interpretada como uma representação da justiça e da palavra divina, emanando de Cristo. Mas o mistério se aprofunda em Apocalipse 17:8, onde surge a imagem da besta, um ente de múltiplas cabeças que emerge do abismo, para assombro daqueles desatentos às profecias. A besta, que foi e não é, contudo está destinada a retornar, carrega consigo um enigma que transcende o tempo. Aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida assistirão atônitos ao seu renascimento e, eventualmente, à sua queda. Agora vamos atravessar as fronteiras do cristianismo e adentrar na esfera do Islã, onde encontramos outro artefato envolto em reverência e mistério, a Pedra Negra na Caaba, em Meca. Diferentemente das alegações de algumas interpretações islâmicas de que a pedra é celestial, uma narrativa alternativa a coloca em um contexto apocalíptico. Conforme essa versão, não é uma relíquia divina que caiu das estrelas, mas sim um vestígio da queda de uma entidade maligna, que alguns poderiam associar a Baal, uma divindade adorada em tempos antigos, vista como ídolo e falso deus em várias tradições monoteístas. De acordo com essa narrativa, Baal foi expulso do paraíso e sua essência foi aprisionada na Pedra Negra, marcando-a como um símbolo de tentação e corrupção espiritual. Este é o ponto de convergência entre a profecia bíblica e a tradição. Um campo onde fé, interpretação e a busca pela verdade se entrelaçam de maneiras que desafiam a compreensão simples e direta. Em antigas escrituras encontramos a narrativa de um poderoso ser, uma entidade conhecida por sua rebeldia, que foi desterrado para as profundezas, para o lugar conhecido em algumas tradições como o abismo ou Sheol. Esta é uma história antiga, contada por profetas e sábios ao longo dos tempos. No triunfo final da justiça sobre o caos,
A narrativa sagrada assegura que as forças da luz prevalecerão. Em visões do fim dos tempos apresentadas no livro do Apocalipse, encontramos um relato de uma vitória decisiva. No capítulo 19, versículo 20, é contado o destino de profetas enganosos e espíritos corruptores. Eles serão derrotados e lançados no lago de fogo, um símbolo do julgamento final e da purificação. O apóstolo Paulo, em seus escritos, também oferece insights sobre essa batalha cósmica. Ele fala de uma figura conhecida como o Homem da Iniquidade, que está sendo contida até que chegue o momento de sua revelação. A história ainda nos conta sobre um lugar especial, uma pedra em Meca, um foco de devoção e fé. Hoje, ela é central para as práticas espirituais de muitos. Mas as camadas da história revelam que este local já foi um ponto de encontro para os antigos, um local onde templos pagãos se erguiam e orações eram feitas para falsos deuses. Jesus compartilha uma visão sobre os tempos vindouros, destacando o desenlace quando a presença divina é retirada. É um momento de alerta, pois na ausência do Espírito Santo, as forças negativas e os espíritos malignos, sob a liderança da entidade apocalíptica, o arquétipo da maldade, identificado com o antigo deus Baal da Babilônia, e aqui referido como a figura mencionada no Alcorão, dominarão. Este cenário é uma chamada à atenção, conforme Jesus advertiu em Apocalipse 1:7. Jesus, utilizando-se de parábolas, ensinou sobre o reino dos céus através da metáfora de um campo onde sementes boas são plantadas. No entanto, um adversário sorrateiro vem e semeia ervas daninhas entre o trigo. Os discípulos, inicialmente confusos com essa narrativa, receberam esclarecimento de Jesus. Ele lhes explicou que a semente boa simboliza os filhos do reino, enquanto as ervas daninhas são os filhos do mal, obra do próprio Satanás. O momento da colheita simboliza o fim dos tempos, e os anjos agirão como ceifeiros. Neste fim dos tempos, os anjos separarão o justo do injusto. As ervas daninhas, representando o mal, serão reunidas e destinadas à destruição, enquanto o trigo, simbolizando os justos, será coletado e preservado no celeiro celestial. Jesus apresenta revelações que merecem uma atenção especial, pois elas nos mergulham em uma realidade alarmante. Ele desvenda a identidade do opositor, conhecido por muitos nomes nas Escrituras. Esta figura é referida como o pequeno chifre no livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 9, e também como o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel 9:26. Nas narrativas de 1 Reis 16:32, ele é associado a Baal, e no Salmo 91:13, é descrito como o grande leão. Continuando com as revelações, essa mesma entidade é a besta do Apocalipse, descrita em Apocalipse 13:1. É também conhecida como o Homem da Iniquidade, segundo 2 Tessalonicenses 2:3. Mateus 12:24 o nomeia Belzebu, o príncipe dos demônios, e ainda o homem forte mencionado no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 29. Esta figura sinistra é identificada como o Anticristo, o espírito que se ergue em oposição direta a Jesus Cristo e que busca desvirtuar a essência de seu sacrifício redentor. Neste contexto, a figura de Alá do Alcorão é interpretada como uma manifestação desse mesmo espírito oposto, uma representação do Anticristo. Encorajo a todos a não ceder ao medo, pois Jesus nos conforta com a promessa de um fim onde a justiça prevalecerá. Ele nos ensina que no fim dos tempos os anjos desempenharão o papel de divinos seletores, diferenciando o trigo das ervas daninhas. Aqueles que vivem na retidão resplandecerão com a glória de seu Pai Celestial, enquanto que as ervas daninhas, os símbolos da maldade, serão descartadas no fogo eterno, lugar de lamentação e desespero. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, nos apresenta de forma misteriosa e cativante duas entidades terríveis. A primeira é conhecida como a besta, um símbolo do Anticristo, e a segunda é o falso profeta, que emerge para apoiar e promover as falsidades do Anticristo. Eles atuam em conjunto, formando uma aliança profana que emula a santidade da Trindade. É interessante notar que o prefixo anti na língua grega pode ser interpretado não só como oposição, mas também como substituição ou representação. Assim, o Anticristo, ao vir à cena mundial, não se anunciará como um opositor de Cristo,
mas sim como um substituto enganoso. Ele se proclamará como o Messias e Salvador que muitos esperam, exercendo um forte apelo sobre várias crenças e grupos religiosos, com o intuito de enganar e conduzir muitos ao erro. Porém, não temam, pois foi assegurado por Deus que aquilo que ele marcou para proteção será retirado da terra com a vinda do Senhor dos céus. Este momento extraordinário ocorrerá ao som de um comando supremo, a voz do arcanjo e o toque da trombeta divina. Os que morreram na fé em Cristo serão os primeiros a ressurgir, seguidos pelos que estiverem vivos, que serão elevados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim, permanecerão para sempre com o Senhor. Contrariando muitas narrativas fictícias, não existirá uma segunda oportunidade de salvação para os que ficarem na terra. De acordo com as palavras de Jesus em Apocalipse, aqueles que restarem não encontrarão seus nomes no livro da vida do Cordeiro. No entanto, o ponto crucial vem a seguir, e é imperativo prestar atenção para compreender a surpreendente revelação que se desdobra. Esta verdade é sublinhada no Apocalipse, mais precisamente no capítulo 13, versículo 8, e no capítulo 17, versículo 8. Jesus profetizou que todos os que habitam a terra, exceto aqueles com seus nomes inscritos no livro da vida, prestarão culto à besta. Essa visão profética é reafirmada no capítulo 17, versículo 8 do Apocalipse, onde é destacado o assombro daqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida, ao presenciarem o retorno da besta. A redenção através do ato de sacrifício de Jesus é reconhecida como a única via de salvação. Qualquer doutrina ou sistema filosófico que rejeite ou altere essa verdade central tenta desvirtuar a essência do ministério de Cristo. O Alcorão, por exemplo, não reconhece o sacrifício redentor de Jesus, propondo uma versão diferente de sua história. Por outro lado, a Bíblia destaca Jesus como o Filho de Deus, o intercessor, o Redentor, a palavra feita carne, o Salvador crucificado e o Senhor que venceu a morte. A coincidência de Jesus cumprir 351 profecias do Antigo Testamento não é vista como fruto do acaso, mas como uma evidência de sua divindade e da autenticidade de seu propósito. É essencial distinguir com clareza o Jesus apresentado nas Escrituras, que oferece amor e redenção sem restrições, de qualquer outro retrato que procure menosprezar ou alterar o significado de seu sacrifício. Observando o Domo da Rocha em Jerusalém, identifica-se um monumento marcante no panorama da cidade, com sua cúpula dourada e muros azuis resplandecentes, marcado pela tradição islâmica como o ponto de partida da ascensão noturna de Maomé aos céus. Contudo, esse local também é envolto em controvérsias adicionais que vão além de sua aparência imponente. Dentro do edifício existe uma inscrição em árabe que serve como um testemunho fundamental da fé islâmica. Ela proclama uma mensagem dirigida aos povos do livro, uma expressão que no Islã refere-se a judeus e cristãos. A inscrição enfatiza a unicidade de Deus e identifica Jesus, referido como o Messias e Filho de Maria, como um mensageiro divino, uma palavra de Deus entregue a Maria e um espírito vindo dele. A inscrição exorta a crer em Deus e em seus mensageiros e a evitar a concepção da Trindade, insistindo na crença de que Deus é único e não tem filhos. Essa perspectiva contrasta fortemente com as crenças cristãs sobre a divindade de Cristo e a doutrina da Santíssima Trindade. No cristianismo, qualquer menosprezo à divindade de Cristo ou à Trindade é visto como um grave erro, e em alguns discursos é até mesmo atribuído à influência maligna. Essa visão é reforçada pelo contexto bíblico, como no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1, onde Jesus prediz a destruição do Templo de Jerusalém, simbolizando a rejeição de estruturas e ensinamentos que não alinham com a verdade divina. Para muitos cristãos, isso também simboliza a promessa da segunda vinda de Cristo e o julgamento dos falsos profetas, reafirmando a crença na iminente volta de Jesus e na consequente vindicação da verdadeira fé.